De volta com o nosso programa. Olha, daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o Dr. Carlos Magno sobre o surgimento de novas drogas sintéticas. E olha, uma coisa já é certa, né? O papel da família é fundamental para que os jovens se vejam livres, longe desse mal. Então você não pode perder esse bate-papo. Mas agora o assunto é outro, hein? Diante da maior crise da cidade de São Paulo, maior crise hídrica, a falta de água tem gerado prejuízos para muitas pessoas. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos devem ser prestados com segurança, qualidade e continuidade. Mas será que essa lei, pode servir de base para uma ação contra o Estado por conta do corte de fornecimento de água em função dessa crise hídrica? Nós estamos recebendo, então, para bater um papo com a gente, sobre essa situação. Vai falar também sobre danos materiais ocasionados por essas enchentes, Porque a gente tem pancada de chuva final de tarde aqui, quase que todos os dias, A doutora Ivelisse Fonseca está aqui para esclarecer todas essas situações. Doutora, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Olha, citando, então, novamente aqui o Código de Defesa do Consumidor, palavrinha bem clara, O que diz aqui, ó? Os serviços públicos devem ser prestados com segurança, qualidade e continuidade. Não está acontecendo isso. E aí, o que a gente faz? Prazer. Eu como consumidor. Rafael, é um prazer estar com você aqui no seu ambiente mais uma vez e ter a oportunidade de falar de um tema tão polêmico. Porque realmente ao Estado, ao poder público, diz a Constituição Federal que há a responsabilidade e a obrigação de oferecer esses serviços com qualidade. Então, quando oferecidos, deve haver continuidade. Realmente, a concessão da água, da energia elétrica, é um serviço que o nosso poder público tem garantido à população. E como essa população depende deste serviço, quando o serviço é interrompido ou ele vem de forma prejudicada, isso ofende valores maiores, Rafael, como, por exemplo, a saúde humana. A água, ela é um bem muito imprescindível à nossa vital, saúde. Precisamos É isso mesmo. A maioria das doenças que existem nos hospitais de pessoas doentes decorrem de águas que estão contaminadas ou águas que não foram bem tratadas. Como serviço de tratamento, serviço de escoamento, de construção para impedir o alagamento é responsabilidade do poder público, então realmente há de se questionar o que está acontecendo. Sabe que havia uma época que se dizia que chuvas, tempestades eram vistas como situações de forças maiores. Então, ninguém poderia ser responsabilizado. Falar de algo que é força maior, eu entendo que é algo que não pode ser previsível, que é algo que aconteça no nosso país e que nós não estejamos acostumados. Por exemplo, a neve. A neve nos Estados Unidos deixou de ser algo imprevisível. E os governos, os agentes políticos trabalham em prol da população para poder minimizar os riscos da neve, porque é algo que acontece pontualmente todo ano. Então, isso é previsível e entra numa política ambiental de controle e de preservação. Aqui no nosso país, especialmente na região de São Paulo, as tempestades, a questão da água, do momento de crise hídrica que nós nos encontramos, já era algo previsível de muitos anos. Hoje, nós estamos enfrentando uma situação de grande impacto e de grande prejuízo para toda a sociedade. Mas, doutora, recentemente, inclusive, nós tivemos o caso de um advogado que chegou a processar o Estado, É verdade. Entrou com uma, não sei se processar, mas entrou com, não sei o termo correto, mas ele entrou com uma ação dizendo, não vai cortar água para o meu trabalho, para a minha casa. E aí? Verdade. E esse advogado conseguiu, através de uma liminar, eu acompanhei essa decisão, isso está noticiado, fazendo com que, através da força judicial, a Sabesp instalasse uma máquina para poder mensurar a água dele, porque no bairro dele, na realidade, estava havendo essa alternância do oferecimento da água. E isso prejudicava. Então, esse advogado entrou com a ação baseado num fundamento legal. Enquanto não houver um decreto, uma lei determinando o racionamento da água, então ele, como consumidor, não pode ter o serviço prejudicado. Como deveriam agir, então, os consumidores? A vizinhança dele, no restante das pessoas que convivem, foram beneficiadas. Porque dizem as pessoas para entrevistas, no meio de comunicação, que depois que ele entrou com essa ação, nunca mais faltou água ali na região. Agora, sobre racionamento, ontem eu estava lendo notícias aí pela internet, O governo do estado, a Sabesp, falou novamente sobre um quarto volume morto, uma quarta cota, Primeiro, segundo, que a gente já está utilizando, vem aí o terceiro, a Agência Nacional de Águas ainda vai liberar, e agora descobriram o quarto volume morto. Só que nessa descoberta, é claro que os políticos deram declarações
licitações. E o governador do estado, Geraldo Alckmin, disse novamente que não tem racionamento. Sim. Né? Só que assim, a gente já sabe que está faltando água em vários cantos Sim. da cidade. E mesmo para quem não está sofrendo com a falta de água, sente que a pressão já caiu. Sim. Realmente, essa ponderação do Rafael é muito oportuna, porque não houve uma declaração oficial de racionamento no nosso estado ou no município de São Paulo. Mas algumas regiões têm sofrido com essa situação. Então, esse advogado pontual, ele conseguiu, buscando seus direitos, através de uma ação, garantir água para ele. Se você me perguntasse, Ivelise, no meu bairro falta água, eu devo entrar com uma ação? Isso abre precedência para uma nova ação? É uma grande discussão nesse aspecto. Eu não posso dizer em nome do judiciário, porque não tenho poderes para tal, para dizer abre precedência, se você entrar com uma ação você vai ganhar. Mas eu posso dizer que cada um que necessitar, enquanto não houver uma decretação oficial, eu oriento para buscar a efetivação dos seus direitos. Então, se você tem, por exemplo, um açougue, ou um comércio, ou trabalha num hospital, ou numa escola, está mais do que na hora de buscar medidas que previnam a manutenção da água, para que não haja prejuízos maiores no tocante à saúde, no tocante ao manuseio da alimentação. Uma das áreas mais complexas e prejudicadas em relação a esse racionamento, Rafael, é a questão dos restaurantes, dos bares, quem lida com comida, porque ficando sem água, como é que se produz? E a condição desse alimento que vai chegar para nós? Quem vai garantir? A higiene desses espaços também, Isso né? mesmo. Sem dúvida alguma. Eu sei que tem muitos restaurantes aqui em São Paulo que já estão aderindo ao plástico. Prato plástico, copinho plástico. Só que tem um porém também, né? A gente sabe que a indústria plástica, para poder produzir, transformar aquela matéria-prima em plástica, naquele formato, utiliza muita água para poder refrigerar o produto lá, a matéria-prima, né? Que vem aquecida, ganha o formato ali. Quer dizer, você economiza de um lado, mas lá atrás você está gastando, né? É isso mesmo, você tem razão. É por isso que o que nós necessitamos no momento é uma política de educação e conscientização, para que de uma forma ou de outra a sociedade seja impactada. Eu penso que o consumidor não pode ser, na realidade, penalizado de maneira indevida. Estabelecer, na realidade, o racionamento da água é uma forma de penalizar quem não está gastando. Como nós não nos encontramos num momento equilibrado na utilização da água, realmente o racionamento vem como uma forma para auxiliar. Mas ele não é oficial, não está decretado. Enquanto não houver uma decretação oficial, esse racionamento pontual, no meu ver, tecnicamente, pode eventualmente ser questionado. O que as pessoas estão reclamando é assim, está faltando água, mas a verdade o governo, a Sabesp, eles não avisam quando vai faltar. O problema é justamente esse. Se as pessoas tiverem essa informação, Sim. é claro que elas vão ter um tempinho extra ali para poder se precaver desse caso, né? Para Sim. poder armazenar água, pelo menos para as funções necessárias do dia a dia, né? Que é o cozinhar, é o beber água. Não tem essa informação. Sabe, uma das dicas seria entrar em contato com a concessionária do serviço e anotar. Eu sei que isso é muito burocrático. desgastante, É burocrático, mas né? é importante, porque é o seguinte, o Estado, o poder público tem a responsabilidade de prestar o serviço. Mas se o consumidor teve um prejuízo, cabe a ele fazer a prova do prejuízo e não ao Estado. Porque se o poder público oferece o serviço e o serviço não chega com qualidade, sou eu quem estou prejudicada que devo provar que a qualidade não existiu. Então, eu devo tirar fotos dos produtos que estragaram, fazer um boletim de ocorrência, ligar e anotar os números de protocolos das ligações, fazer a reclamação, porque essa reclamação formal é o que me imune, me dá base para posteriores requerimentos na Justiça. Então, isso é importante. Bom, vamos falar então sobre prejuízo agora, né? Tá bom. A situação é a seguinte, não falta apenas água. A gente sabe que a gente sofre com uma crise elétrica também. Até porque no país, a fonte de geração de energia depende da água, depende das nossas hidrelétricas e nós já tivemos apagões aí nos últimos tempos, né? Sim. Mesmo que o governo tente mascarar de alguma forma, ninguém é bobo, né, Feliz? Sim. A gente realmente sabe o que tá acontecendo. Agora, faltou energia. Ok. Até mesmo em decorrência de chuva, de vendaval, eu perdi um medicamento caro, de uso contínuo. O que eu faço? Eu entendo que deve-se entrar em contato com a empresa que fornece a energia e registrar sua reclamação, pedindo então a dedução na conta em relação à energia que não foi prestada e o prejuízo deve ser demonstrado. Tire foto, então pegue testemunhas, gere provas. Isso é importante, Rafael. E aí,
tome as providências de uma ação judicial. Mas isso é resolvido de uma hora para outra? É rápido esse processo? Não, um processo judicial no nosso país, eu não posso dizer que ele é rápido, porque existem inúmeros processos. Então, eu mesma advogo, conheço de causas e depende muito de um trâmite, tem o seu passo a passo. A despeito da demora, Rafael, o que eu deixo aqui como consciência de cada cidadão? Busque o seu direito. Porque se você não buscar, apesar de existirem os direitos, é preciso que as pessoas façam valer esses direitos. Então, eu tenho a lei diz, protege, se houve um prejuízo, procure o seu direito. Ainda que demore, vale a pena para que você crie, então, precedentes, se torne, nesse aspecto, mas já deve motivo de abertura. Já deve existir vários precedentes. Sim, aí, nesse aspecto da energia elétrica, sim. Houve até uma decisão que eu acompanhei, para você ter uma ideia, de um casamento que foi realizado aqui na região de São Paulo e que, no meio do casamento, faltou energia e a alimentação acabou sendo prejudicada, os próprios convidados foram embora. Este casal entrou com uma ação indenizatória e ganhou a indenização em face da energia da empresa de concessão de energia. Então, é importante, como consumidor, o consumidor buscar valer os seus direitos. O mesmo é válido quando a perda de eletrodomésticos? Sim, o mesmo é válido, porque essa concessão de serviço tem que ser feita ao consumidor com qualidade e com continuidade. O que significa continuidade? Eu não posso prestar aí o serviço de energia hoje e amanhã deixar esse serviço intermitente ou cortar a energia. Nós já passamos por um momento de apagão, já sofremos essa política também. Então, hoje, aquele que tem a utilização do serviço tem a garantia de ter um serviço prestado com qualidade. Você tocou num ponto bem importante. O consumidor não sabe quando ele fica sem água e sem energia. Não sabe mesmo. É direito dele. Surpreendido. Diz a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor que o direito à informação é um direito fundamental do consumidor. Então, ele deve ser informado. E se ele não tem sido, que ele ligue para as concessionárias e peça. Tem que haver uma programação. Por isso que falar em racionamento de água não é algo que politicamente foi decretado. Isso tem sido pauta, nós temos acompanhado nos jornais, mas não é oficial. Então, é direito do consumidor buscar informação. O governo não fala em racionamento, mas fala em multa. Sim. Agora tem a história das multas. É verdade. Esclarece para o nosso público de casa o que está valendo, o que não está valendo, qual que é a novidade nesse assunto. Então, no município de São Paulo, eu vou falar a título do que eu tenho acompanhado, houve aí a aprovação de um projeto de lei possibilitando a multa para quem utiliza da água para fazer lavagem de calçadas, da água direta que nós temos de tratamento através da Sabesp. Água da Sabesp, isso. Não para quem reutiliza ou quem tem cuidado aí na questão da utilização da água. Todavia, essa multa, ela não está de maneira arbitrária fixada pelo nosso governo. Ao que parece, nós vamos perceber daqui para frente, os consumidores é quem dirão, há a possibilidade, se vier uma multa pela má utilização da água, de você justificar, apresentar uma justificativa. Então, ao órgão que oferece a água para nós. Então, se você está grávida, se tem criança em casa, se está doente, é importante dizer e juntar provas dessa justificativa. Essa seria uma forma de você defender a utilização da sua água. Tem a multa, mas depois tem uma vírgula. É isso. Eu posso dizer que é assim, que eu entendo e tem essa alternância, essa possibilidade. Eu não estou dizendo que todos podem justificar. Rafael, eu penso que a água, ela é um bem fundamental, como você disse, para a nossa sobrevivência, para que o ser humano tenha qualidade de vida e venha a ter de maneira plena, com a sua saúde garantida. Então, cada um precisa ter a consciência. Porque talvez, se você mora sozinho, vamos dizer, Rafael mora sozinho, se ele não tem filhos, a água que você utiliza, a quantidade, ela é bem menor do que uma mulher que está grávida ou uma pessoa que está doente e tem uma pessoa idosa em casa doente que necessite da água. Essa consciência, cada um do cidadão deve ter e deve compartilhar na utilização da água também. Tem muita gente já se virando aí, né? Armazenando água em grandes tonéis aí, comprando caixa d'água extra, utilizando água de chuva, né? Isso é fundamental. O brasileiro nessas horas é criativo, né, Evelise? Sim, com certeza. Mas fica a dica para quem tem comércios, para essa questão hospitalar, educacional, para que busquem autorizações e medidas preventivas para que não se tenha aí a interrupção do serviço da água, Rafael. Essa é uma medida preventiva que possibilita, dependendo da atividade da pessoa. É direito do ser humano, do consumidor e é possível. Final de tarde, Evelise, pancadas de chuva são muito comuns aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Regiões aí da periferia têm sofrido bastante por conta de enchentes, inclusive, e até mesmo aqui na região central da capital paulista. Estou lá com o meu carro no trânsito. Sim. E aí meu carro foi completamente danificado porque entrou água, a parte elétrica foi por água abaixo, literalmente. O que é que eu faço?
A minha dica é que se você teve prejuízo em relação ao carro, já que você pôs a situação de uma enchente, imagina uma tempestade ou uma árvore cai em cima do carro. O que você pode fazer? A primeira dica é ligue para o seu seguro, para a empresa de seguro. E cumpra todas as orientações da empresa. Então, você não deve tirar o seu carro, você mesmo mobilizá-lo, para que você não venha concorrer com prejuízo. Então, seja orientado pela empresa de seguro. Tire fotos, busque testemunhas, faça 3 orçamentos, Rafael. Tá. Isso é importante que eu estou falando. Mas nesse caso, Ivelisse, a senhora está falando aqui, fale com a empresa de seguro. Isso. Eu não tenho seguro. Sim. Eu posso responsabilizar o Estado por uma catástrofe natural? Você até pode entrar com uma ação, mas é preciso provar que o Estado teve essa responsabilidade. Digamos que, então, o seu carro se encontrava num local onde houve alagamento por ineficiência do serviço. Tá. Você não pode entrar com ação... Porque a boca de lobo estava entupida. Tem que provar justamente isso. É essa a situação. Esse é o ponto, Rafael, porque é o seguinte, quem nos escuta, o telespectador, ele não pode pensar que porque choveu e o carro estragou, agora todos podem entrar com ação contra o Estado, responsabilizando pelas chuvas e pelas enchentes. É preciso que ele prove, tenha um nexo causal. Então, faça a ligação. O meu carro foi prejudicado porque aquele ambiente não tem o serviço prestado. Então, é preciso fazer 3 orçamentos, tirar fotos, juntar testemunhas, para que demonstre o seu prejuízo. Não é o carro só prejudicado, mas que você tenha provas de que aquilo aconteceu por ineficiência do serviço estatal. O mesmo acontece com uma árvore. Por exemplo, a manutenção das árvores, ela é também de responsabilidade ou dos donos das árvores ou do próprio poder público. Uma árvore que está podre por dentro, que está comprometida... A árvore que está na rua, na calçada, no passeio público. Isso. De quem é essa árvore? Então, vai depender, porque é o seguinte, se ela for da responsabilidade de um proprietário daquela casa, o proprietário é o responsável por manter aquela árvore. E se ele não cuidou da árvore, a árvore caiu no seu carro, então aquele proprietário é o responsável pelo dano. Mas como que eu sei que aquela árvore é minha? Porque fui eu que plantei, é isso? Pode ter sido ou você quem plantou, ou você tem licença do órgão correspondente para cuidar daquela árvore, ou a manutenção das árvores como um todo, diz a lei, é do próprio governo e do poder público. Nesse sentido, se há um prejuízo num automóvel, porque a árvore caiu, tombou em decorrência das tempestades, e se ficar provado que aquela árvore estava mal preservada, então ela estava dentro oca, ou por causa das chuvas ela acabou tombando porque não era podada devidamente, aí sim é possível nós falarmos numa ação judicial com demonstrações e o poder público responder. Agora, doutora, até agora a gente falou praticamente sobre direitos do consumidor. Mas esse consumidor, diante de toda essa situação, é claro que ele também tem deveres. Excelente. O que eu, consumidor, posso fazer para amenizar? Ok. Usar a água de maneira responsável, ter a consciência desta educação solidária é importante. Utilizar alternativas, como você mesmo mencionou, as águas das chuvas, águas de reuso. Existem essas alternativas, os condomínios podem possibilitar isso e em convenções estabelecer essa forma de utilização para minimizar o descuido da água, mas ao mesmo tempo cuidar com essa água de reuso, Rafael, com essa água das chuvas, para não comprometer a saúde através de doenças. Isso é verdade. Porque as pessoas buscam água da chuva e começam a usar, por exemplo, para lavar louça, para lavar roupa. Não. E se isso passar doenças ou causar prejuízo à saúde, depois as pessoas querem processar o governo. Água da chuva para lavar quintal, lavar o carro. Isso. Esse tipo de ação aí. Isso justamente. mesmo. E tampar justamente, né? Se você tem um tambor grande na sua casa ali com água de reuso, água de chuva, tem que tampar esse tambor, senão você vai abrir espaço para um outro problema, que é a dengue. É isso mesmo. E você tocou num ponto, quando falou da energia elétrica, de alguns utensílios domésticos que vêm a ser comprometidos pela instabilidade da energia. Fica a minha dica. Se você já reside num espaço que sabe que está acontecendo essa instabilidade, apesar de não ficar satisfeito com isso, tire da tomada. Evite que os seus aparelhos venham a ser prejudicados. Porque aí é preciso que você faça a prova de que houve prejuízo. Eu tenho cuidado todo dia quando eu saio em casa, deixo tudo sozinho lá. Realmente eu desligo tudo da tomada, não fica nada ligado. Nem mesmo os aparelhos, né, que tem aquela luzinha vermelha, o famoso stand-by. Né? Aquilo gasta energia também. E sem contar que está em contato com a própria energia, né? Parabéns, Rafael. E por fim, quem tem carros, a dica mais especial, não pare embaixo das árvores. Por favor, evite né? isso. Doutora, para concluir toda essa história, ao longo do processo, né, a gente percebe que assim, existe o Brasil e existem outros países. Né? Não falta água nos Estados Unidos, a Europa não tem problema com isso. Em Israel não falta água. Quer dizer, nossa cultura realmente deveria ter sido modificada já
ao longo do tempo. Agora parece que a gente está correndo atrás de prejuízo, né? Com certeza. Nos encontramos numa situação de grande impacto, de crises hídricas, em decorrência também de inúmeros fatores, mas da poluição, da má utilização. Eu deixo aqui meu recado, ou meu apelo para o cidadão e para mim também, de preservar o meio ambiente, para a nossa geração e para as próximas. Doutora, muito obrigado pela conversa, Eu que foi me bastante agradeço. esclarecedora. Espero que você aí em casa, né, tenha aprendido um pouquinho, sabe dos seus direitos, mas acima de tudo dos seus deveres. Excelente. Água, gente, é um bem vital e todos nós temos que economizar, de uma forma ou de outra, poupar aí, né? Fecha a torneira na hora de escovar o dente. Isso. É tão fácil, tão simples. Mas agora, gente, eu quero dizer que está chegando o grande dia. Está chegando a grande hora de você realizar o seu sonho. Eu sei qual é o seu sonho. O seu sonho, ó, é uma casa, é um teto. Vamos sair do aluguel? Vamos sair do aluguel? Agora você pode. Vem comigo, porque afinal, a sorte, olha aqui, ó. A sorte é sua. Tá chegando o grande dia. A super promoção vai te dar, neste sábado, uma casa própria. Vem cá, eu vou te explicar, ó. Eu tô falando, vem comigo, ó. Eu tô falando o seguinte, nesse sábado, tem uma casinha chegando para você, para tirar você do aluguel. Aliás, esse dinheiro do aluguel é um dinheiro perdido, né? Daqui 2 dias, nós vamos sortear, então, uma casa incrível no valor de R$100 mil. Agora, para concorrer, você vai ter que gastar o dedinho aí. É simples, pega o telefone e vai ligar. 99776-2345. Como eu disse, eu reafirmo, aluguel pode ser coisa do passado. Confie, então, na sua sorte. Em apenas uma ligação, o sonho da sua vida, de uma vida inteira, pode se realizar. Então vai ligar agora. 99776-2345 é a grande chance que está nas suas mãos, ou melhor, nos seus dedos, né? Liga então, repito para você o telefone, 99776-2345 e participe. Olha, eu quero comemorar muito com você. É a promoção A Sorte é Sua, ajudando você a realizar os seus sonhos. Ligue e participe. Não perca essa oportunidade, hein? Nós já tivemos vários ganhadores e o próximo, é claro, pode ser você. Vamos agora então para um rápido intervalo. Na sequência, aqui na sala, nós vamos conversar com o Dr. Carlos Magno. O Dr. Carlos Magno vai falar com a gente hoje sobre o surgimento de novas drogas sintéticas. E olha, eu reafirmo, o papel da família é fundamental para os nossos jovens ficarem longe desse mal. Daqui a pouquinho eu quero inclusive a sua participação, hein? Tudoposso@redefamilia.com.br. Intervalo, estou esperando você daqui a pouco.